pondo em prática o que a gente prometeu. Olá a todos, aqui é Daniel Tadoni. Estamos aqui num projeto piloto de um podcast do MAIE, do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior, e tentamos aqui pensar em dar esse nome de Come MAIE, o podcast do MAIE. E então, hoje, nesse primeiro podcast, nesse projeto piloto, queremos falar sobre cidadania italiana e sobre o projeto Menia, que vem assustando aí tanta gente. Tentar colocar aqui alguns pingos nos is, dar alguns esclarecimentos, né, nas nossas opiniões e nas nossas visões sobre esse projeto. Então, aqui comigo tem o João Paulo Perinzago, que é um grande amigo, ararense, palmeirense, genealogia, assessor para assuntos aleatórios parlamentares. Enfim, um cara que conhece muito aí dessa questão dos trâmites parlamentares no Brasil e na Itália também, nas leis que nos afetam. E também com muita honra aqui temos o advogado Giuseppe Pinelli, que aliás eu ia perguntar em qual ordem você está inscrito lá. Palermo. Ordem de Palermo, verdade, siciliano, uma honra, que está aqui nos acompanhando para falarmos sobre o projeto Menia. E também temos aqui a Luciana Laspro, conselheira do Comites, advogada, representante do patronato Enasco no Brasil. Então, é uma grande honra também contar com a presença dela. E aí, se você quiser falar alguma coisa sobre mim, fica aí à vontade. Eu acho que dispensa, né? O Daniel Tadoni dispensa apresentações, praticamente todos o conhecem, mas eu queria frisar, conselheiro do TIGE, Conselho Generale dell'Italiano no Exterior, sociólogo, genealogista e... Palpiteiro, sabedor de muitas regras, e é por isso que a gente está com ele aqui, também fazendo parte do MAIE. Agradeço a presença de todos. E vamos embora. Lá, né? Vamos embora. Vamos prosear um pouquinho. Bom, a ideia, né? Ou seja, qual é a ideia dessa reunião aqui, dessa nossa apresentação? É falar um pouco sobre cidadania italiana e tentar fazer um retrospecto um pouco do que é a cidadania italiana, né? Primeiro vamos falar de cidadania e nacionalidade. Para o nosso tema aqui, eu quero falar em cidadania e nacionalidade como sinônimos. Óbvio que na língua portuguesa eles não são sinônimos. A cidadania e nacionalidade não são sinônimos. Porém, é difícil nós termos uma conversa fluida nos preocupando com isso. Eu sempre faço esse alerta, como eu posso dizer, essa advertência, porque eu sei que depois muita gente, mas isso não é cidadania, isso não é nacionalidade, porque um acha que tem que usar um termo, o outro acha que tem que usar outro termo. No Brasil, juridicamente, se usa o termo nacionalidade. E na Itália se usa o termo cittadinanza. Então, para o nosso efeito aqui, trataremos como sinônimo, tá? Então, só para que fique claro. Depois, o segundo ponto é a diferença entre cidadania obtida por via originária e cidadania obtida por via derivada, né? Então, basicamente, a cidadania obtida por via originária é aquela em que não existe o concurso de ação do indivíduo. Ou seja, ela recebe aquela nacionalidade sem que necessariamente, do ponto de vista do direito de jure, exista uma necessidade de ação, né? Então, por exemplo, eu nasci no Brasil. Eu não tive um ato formal de nascimento que eu precisei pensar sobre ele. O simples fato de eu ter nascido no Brasil me atribui a cidadania brasileira, a nacionalidade brasileira. Então, essa é uma via originária de obtenção, o ius soli, no caso do Brasil. E na Itália existe o ius sanguinis, que é uma via originária de obtenção da cidadania italiana. Então, minha filha, nascida em 2015, ela é cidadã italiana porque eu sou cidadão italiano. É uma via originária. Ela não precisou cumprir nenhum requisito além de ser minha filha para ser cidadã italiana.
Então, basicamente, ou seja, quando nós falamos de via originária, nós temos o ius sanguinis, que é aquela que privilegia o nascimento de um filho, de um cidadão daquele país, e nós temos o ius soli, que é o território. Então, normalmente, os países europeus, o modo básico da via originária é ius sanguinis, e nos países americanos, né, e outros também, é o ius soli. Nesse sentido, o que nós podemos falar é que a via originária ela opera num reconhecimento, numa atribuição. E a via derivada, ela opera por concessão do Estado. Ou seja, por um ato que o Estado ele estabelece requisitos, a pessoa os cumpre e o Estado concede a nacionalidade, né? Que é o que também se chama de naturalização. Porém, obviamente, aqui nós tentamos falar de uma forma bastante prática e sem um aprofundamento, porque é impossível nesse momento fazer. Tá? Do ponto de vista da cidadania derivada, né, ou seja, os requisitos básicos da cidadania derivada são a residência, o casamento e a ancestralidade. Né? Então, a residência é quando eu moro num país, então eu sou estrangeiro, moro no Brasil, um determinado período, e aí eu solicito a nacionalidade brasileira por residência. Então, é uma cidadania que é concedida por residência. Você cumpre um requisito e aí a nacionalidade é concedida. Por casamento, no caso da Itália, existe a cidadania por casamento, né? Ou seja, essa possibilidade existe há décadas, né? Na verdade, desde que praticamente existe lei de nacionalidade na Itália, enquanto que no Brasil não existe cidadania por casamento. Ou seja, o Brasil não concede a cidadania apenas pelo fato do casamento. O casamento é apenas uma forma de diminuir o tempo de residência. Mas, no Brasil, o simples fato de uma pessoa estar casada com um cidadão brasileiro não é fator gerador de um requisito para a concessão da nacionalidade. E depois, a ancestralidade, que é um tema um pouco mais complicado, que vários países fazem, ou seja, eles concedem a cidadania por via de uma ancestralidade, que as pessoas confundem muito com cidadania ius sanguinis originária, quando na verdade não é. É uma naturalização facilitada. E nesse sentido nós podemos lembrar da Lei 379/2000, que é chamada, entre muitas aspas, de cidadania trentina, que é uma naturalização facilitada, ou seja, existe uma ancestralidade, se cumprem requisitos e a cidadania é concedida. Vários outros países, a Croácia, a Hungria, e vários outros países... Judeus sefarditas. Os judeus sefarditas, no caso de Portugal, Espanha, que já cessou. Lei do retorno em Israel também. Lei do retorno aliado em Israel, ou seja, são concessões de nacionalidade baseadas em ancestralidade, mas não são cidadania iure sanguinis que são desde o nascimento, ou seja, não são cidadanias originárias. Tá? É importante que fique claro isso. Não sei se alguém quer fazer eu também não quero falar seguido muitas vezes. Se quiser fazer alguma intervenção. Ser mais perfeita a descrição. Muito obrigado. Fico feliz aí com essa, mais animado com esse elogio. Sem palavras. Então, falando sobre a cidadania italiana iure sanguinis especificamente, quero fazer mais um muito rápido panorama aqui. A Itália se forma como Estado-nação em 17 de março de 1861. Né? Então, agora, nós estamos hoje no dia 19 de março. 2 dias atrás, a Itália completou mais um ano de vida, do ponto de vista de Estado-nação. 4 anos depois, é feito o Código Civil de 1865, e é a primeira lei desse Estado-nação, da Itália como país, que aborda a questão da nacionalidade. E o que o Código Civil traz sobre a nacionalidade? Ele traz alguns artigos bastante sucintos, bastante assim, que não são muito extensos, né? E, basicamente, no artigo 4º do Código Civil de 1865, se diz o quê? É cidadão italiano o filho de cidadão italiano. E basta. Não tem mais nenhum outro requisito, nada. Simplesmente, o Código Civil estabelece que a pessoa é filha, ou seja, existe uma relação de filiação na menoridade, claro, né?
porque depois existem outros fatores complicadores com relação ao estabelecimento da filiação na maioridade. Mas é estabelecida a relação de filiação, aquela pessoa é cidadã italiana. Isso ela independe nem da vontade dela, porque o Código Civil de 1865 e a Lei 555 de 1912, os dois diplomas legais, eles trabalham por automatismo, ou seja, não existe vontade do indivíduo. O Código Civil de 1865 ele estabelece que o filho de cidadão italiano é cidadão italiano. Acabou. Não tem mais nada a ser feito, né? Então, quando em 1912 se cria uma lei orgânica, ou seja, uma lei que vai falar de um determinado tema específico, nesse caso a cidadania, se cria em 1912 a Lei 555 de 1912, esses princípios são mantidos, ou seja, da mesma forma o artigo 1º da Lei 555 de 1912 diz que é italiano o filho de pai italiano. E algumas vezes, como também previa o Código Civil de 1865, também, no caso da mãe, a mãe também transmite a cidadania se o pai é desconhecido e em algumas outras situações, como no caso de espostos nascidos no território do reino, etc. e tal, que não vem ao caso aqui agora. Tá? Então, a lei de 1912 fica em vigor 80 anos até 1992, quando entra em vigor a lei atual de cidadania, que é a Lei 91 de 1992. Em todas essas três normas, essas três legislações, o Código Civil de 1865, a Lei 555 de 1912 e a Lei 91 de 1992, o princípio cardeal da cidadania italiana é o ius sanguinis, ou seja, é a atribuição da cidadania por via originária por transmissão de filiação. E o que isso acarreta? Acarreta que a cada geração, a cada momento, o filho do cidadão italiano é italiano. E, obviamente, que o pedido, o procedimento de reconhecimento é uma verificação de um status, ou seja, a verificação de uma condição que já existe no mundo de iure. Ou seja, existe uma verificação administrativa ou judicial, né? Que é algo um pouco mais recente, da posse da cidadania das pessoas que, obviamente, agem. Porque é importante que fique claro isso. Nós não podemos imaginar que a Itália possa saber, por algum tipo de telepatia, que aquele cidadão existe lá em Piracicaba. Ou seja, alguém tem que pegar o documento e apresentar à autoridade italiana, seja ela administrativa ou judiciária, para dizer, olha, eu sou cidadão italiano. Estão aqui os documentos que comprovam que a cada geração, desde aquele cidadão italiano imigrante, a cidadania foi sendo transmitida geração a geração, de acordo com a lei em vigor no momento do nascimento. Porque o que gera a cidadania é o nascimento, não é o pedido administrativo, nem a decisão administrativa e nem a decisão judicial. O que gera a cidadania é o nascimento. Na verdade, não é tanto o nascimento quanto a relação de filiação entre o cidadão italiano e a geração seguinte. E assim sucessivamente, geração por geração. Né? A gente poderia falar que se eventualmente a lei de 92 tivesse acabado com o direito de todo mundo que nasceu na vigência da lei de 1912, poderia até hoje reconhecer a cidadania, pois todo mundo nasceu na vigência de uma lei que falava que era cidadão italiano aquela pessoa que nascia naquele momento. E não, se hoje a gente está na vigência da lei de 92, ok, suprimiu o direito. Mas hoje todo mundo que nasceu até aquele momento teria o direito de reconhecer, simplesmente porque é cidadão. Já era nascido. Porque isso, né, a gente pode falar aqui de duas questões. Né? Tem um brocário latino que é tempus regit actum, ou seja, a lei daquele tempo, daquele momento, é que rege a aplicação dos efeitos daquela lei. Então, a pessoa que nasceu em 1930, filha de um italiano, ela é cidadã italiana de acordo com a Lei 555 de 1912. Mesmo que o reconhecimento seja pedido hoje. Ele não é italiano pela Lei de 92.
Ele é italiano pela lei de 12, porque ele nasceu em 1930. Então, o que o João aqui basicamente disse é o seguinte: se em 92 tivessem sido estabelecidos algum limite ou algum mecanismo que declarasse a perda da cidadania, aquilo passaria a valer a partir de 1992, de agosto de 92, que é quando entra em vigor a lei 91 de 1992. Isso não afetaria a pessoa que nasceu em 1930. Tá? Então, isso é importante que fique claro. Por quê? Porque isso se baseia no princípio da irretroatividade da lei civil. E sobre... diga. Só fazer uma parte que isso já aconteceu, conforme a gente vinha mencionando, que até 83, todas as mulheres que se casavam com cidadãos italianos, elas eram atribuídas à cidadania italiana também. Em 83 isso caiu. Porém, até hoje, todas essas mulheres que se casaram com cidadãos italianos até 26 de abril de 83, elas têm o direito de reconhecer a sua cidadania com a data retroativa ao evento do casamento. Então, ainda que esse instituto tenha sido suprimido, até hoje todas as pessoas podem reconhecer porque o fato gerador aconteceu no momento do casamento. Exato. O que transmitiu a cidadania para a esposa do cidadão italiano foi o casamento, ocorrido antes de 83. Então, ela, mesmo na ocasião do falecimento dele, da morte dele, aí, obviamente, alguns interpretam que se ele faleceu antes de 83, ela perdeu a cidadania pela morte dele, mas isso, obviamente, os consulados aplicam isso, né? O consulado aplica muitas vezes deles. Sim, pois é. Existe uma discussão sobre isso. Mas, de qualquer maneira, supondo que a minha mãe é casada com meu pai italiano, minha mãe casou-se em 1976. Meu pai, por exemplo, faleceu em 1990. Minha mãe pode, hoje, ser cidadã italiana, porque, mesmo que ela faça o pedido muito após 1983, vale o que estava em vigor antes de 83. Os filhos dela, se os nasceram depois, exato, casamento também com outro marido que não era exato. italiano, outra relação. Essa é uma boa lembrança do advogado Pinelli, por quê? Porque se supondo minha mãe casada com meu pai em 76, meu pai morre em 90, ela se casa em 91 e tem 2 filhos em 93 e 94. Eles são cidadãos italianos também, mesmo que minha mãe seja chinesa, né? Ou seja, isso não... Por quê? Porque cada situação vai ser verificada de acordo com a lei em vigor no momento da questão. E eu queria, só para a gente falar sobre essa questão de retroatividade, que é importante as pessoas terem claro sobre essa questão de retroatividade, porque eu vejo muita gente palpitando em vídeos de YouTube e de Facebook, etc., que as pessoas só veem certas aparências, né? Como se a lei de cidadania possa ser mudada assim, ao sabor do vento, e não ocorre muito bem. Então, eu quero trazer, eu quero trazer para vocês um comunicado da Corte Costituzionale, ou seja, a Corte Constitucional da Itália, de 11 de janeiro deste ano. Ou seja, nós estamos falando aqui de 2 meses atrás. Tá? E o que esse comunicado da Corte Costituzionale diz? Ele diz o seguinte: o princípio de não retroatividade da lei constitui um fundamental valor de civilização jurídica, até mesmo além da matéria penal. Ou seja, o que a Corte Constitucional está dizendo aqui? Que a irretroatividade, ou seja, a não retroatividade da lei, ou seja, uma lei não pode produzir efeitos para negócios, não é negócios, para atos de fatos jurídicos ocorridos no passado, mesmo que não seja só uma questão de lei penal, ou seja, a lei civil não pode retroagir. Isso não é uma coisa que nem... Eu estou dizendo algo que é um comunicado de 2 meses atrás da Corte Constitucional que decidiu sobre um caso de retribuição de funcionários públicos, tá? Ou seja, que não é nenhuma matéria tão séria quanto a cidadania. Tá? Ela disse claramente que o princípio de não retroatividade da lei constitui um valor fundamental da civilização jurídica, ou seja, da vida em sociedade. Né? Então, é importante que isso fique claro.
independentemente do que queiram os políticos, porque os políticos podem querer qualquer coisa. Projeto de lei, a pessoa pode fazer projeto de lei para qualquer coisa. No Brasil é projeto de lei para dia do mágico, dia do... O que mais? Tem de tudo. Dia do samurai. Então, assim, projeto de lei, o político faz sobre qualquer coisa. Tá? Lembrando que o Código Civil de 1865, no artigo 2, né, no segundo, ele diz das suas disposições iniciais, né, diz o seguinte: a lei não dispõe para o futuro, né? Perdão, não dispõe que para o futuro. É que eu deveria ter colocado em português porque ficaria mais fácil. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroativo. Ou seja, a lei só dispõe para o futuro. Ela não tem efeito retroativo. E isso foi confirmado também nas disposições iniciais, chamadas das pré-leggi, ou seja, que são as leis que fundamentam as outras que vêm em seguida, ou seja, os outros dispositivos contidos na codificação das leis civis, que é o Código Civil, que diz exatamente a mesma frase, que a lei só dispõe para o futuro, ela não pode ter efeito retroativo. Tá? Então, eu acho que é importante a gente partir desse pressuposto para analisar isso. Não sei se o advogado Pinelli quer fazer alguma intervenção, fica à vontade para eu também não falar tanto. Não, isso é só outro detalhe sobre a cidadania por casamento, só complementar essa coisa ante 1983, porque você claramente falou de mulher casada com homem, mas tem jurisprudência que fala de homem casado com uma mulher italiana que tem direito ao reconhecimento. Que é recente agora, né? Sim, agora está, não sei o que você acha para recente, mas está com 3, 4 anos. Sim? Sim, eu pensei que fosse uma decisão Tribunal recente. de Gênova. Havia um anterior. É interessante como é que foi emitida essa decisão, porque foi uma interpretação constitucionalmente orientada que o juiz fez da lei. Porque, óbvio, a lei falava só da mulher casada com homem, mas ele não foi direto para o mecanismo de declaração de inconstitucionalidade da lei, remetendo o caso para a Corte Constitucional, que é um percurso bem complicado, pega tempo, mas ele usou o poder do juiz de interpretar a lei também quase praeter legem, com interpretação que quase contra a lei, mas porque teve que interpretar conforme a ideia da Constituição. Então, ele chegou até a conclusão, sim, também com a interpretação que literalmente era contra o artigo da lei, que falava só de homem com mulher. Então, ele colocou o artigo 3º da Constituição superior ao... Sim, mas é um poder bem complicado para o juiz. Então, é interessante falar disso porque... Depois podemos falar disso também no caso do projeto Menia, na situação que vai ser, imaginar, aprovado dessa forma, certo. Porque é uma opção de que pode acontecer por caso a lei seja aprovada, por caso protocolado depois, mas isso é uma consequência. Por enquanto, na parte de retroatividade, só me repetir. Nunca poderia explicar melhor tecnicamente para todo mundo entender o significado da não retroatividade da lei. Segundo, acho cada ordenamento jurídico que seja com uma lógica. Também no Brasil, acho que é a mesma. Semelhante. Com certeza. Eu acho que no Brasil, eu acho que, na verdade... O Zago pode falar um pouquinho melhor. Eu acho que no Brasil isso é até um pouco mais explícito, digamos assim. Eu acho que isso ocorre de uma forma um pouco mais explícita, talvez. Nos últimos anos, a gente tem bastante modulação de efeitos, então acontece muito assim, a lei ela é inconstitucional, mas a gente vai colocar a partir de agora. Então, hoje, atualmente, é um pouco mais confuso no Brasil, mas a gente bebe muito do direito italiano nessa questão. É praticamente idêntico. Os institutos são muito parecidos. Você quer falar alguma coisa? Já quero dar uma parte falando, aproveitando já esse começo que você fez para acabar com esse pânico dessa correria toda atrás da cidadania obrigatória agora. Nós vamos falar um pouco desse pânico na hora que você vai chegar lá. Sem pânico, falamos do pânico. Sem pânico, mas a gente chega lá. Vamos chegar lá, quando eu quero primeiro dar essa ideia, foi dar um pouco esses fundamentos, né? Porque é importante a gente ter ideia do que é. Porque as pessoas, em geral, fazem muita confusão, inclusive os políticos. Ou seja, eu não estou falando só daquele descendente de italiano.
até os próprios políticos italianos, etc., eles não entendem nem mesmo qual é o artigo da lei que atribui, ou seja, que faz com que os descendentes tenham a cidadania italiana. Ou seja, tanto é que o próprio projeto Menia não toca no artigo que é o artigo que dá base aos pedidos de cidadania. E a gente já vai falar sobre isso. Mas é importante que as pessoas tenham noção de que a cidadania por via originária, por descendência, por filiação, né? Que é mais do que por sangue, é por filiação, é algo que é uma atribuição de um status civitatis, ou seja, de um estado de cidadania que é por via originária já existente, ou seja, o fator que gera a cidadania é o nascimento e o estabelecimento da relação de filiação. Não é o pedido de cidadania. Então, as pessoas ficam muito fazendo... mas se eu mandar o pedido para o consulado, se eu protocolar o processo judicial, etc., nós vamos falar disso e o advogado Pinelli vai ter, obviamente, muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas, ou seja, em tese, tratando conceitualmente sobre cidadania, o pedido administrativo ou o movimento, né, a ação positiva judicial não é manifestação aquilo. De interesse. A manifestação não é isso que a cidadania italiana ela não depende de interesse. Sobre isso, queria até falar aqui sobre aqui uma coisa que eu deixei anotado, que é o seguinte. Vamos lá. Isso aqui é tirado de um livro, Diritto Consolare, Teoria e Prática, do Gerardo Zampaglione. Tá? Isso foi um livro que são 2 ou depois 3 volumes sobre direito consular, e ele coloca o seguinte: o legislador prevê várias hipóteses nas quais a cidadania italiana é adquirida e readquirida automaticamente, sem o cumprimento de formalidades particulares ou de procedimentos administrativos e, às vezes, sem que o interessado saiba. Ou seja, all'insaputa dell'interessato. O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas estão investidas do estado de cidadão italiano sem saber. Ou seja, é óbvio que para que ele possa cumprir direitos e deveres do ponto de vista de cidadão, o Estado precisa saber. Ninguém está dizendo que o Estado não precisa saber. Porém, a qualidade de cidadão já está na pessoa. Ela já carrega isso. Tá? Por exemplo, o ordenamento do Estado Civil, Ordinamento dello Stato Civile, no artigo 17, ele diz o seguinte sobre transcrição de registros. A autoridade diplomática ou consular transmite para fins de transcrição cópia dos atos e provedimentos relativos ao cidadão italiano formados no exterior. Ou seja, a transcrição pressupõe, quando o consulado ou o registro chega para a transcrição num município, ele já pressupõe que a pessoa é cidadã italiana. Ou seja, a pessoa já é cidadã italiana anteriormente a isso. O fato de que, se a transcrição depois é negada por algum motivo, é porque esse cidadão nunca foi originalmente. Ou seja, existe uma nulidade dessa possibilidade de ser cidadão. Porém, eu preciso aqui falar do que traz o livro, este livro aqui, do Renzo Calvigione e da Tiziana Piola, que traz uma coisa bastante interessante aqui na página 20, na página 13. É importante precisar, ou seja, afirmar que no prosseguimento desse trabalho se indique, ou seja, desse livro, se indique que o reconhecimento da cidadania italiana deve ser entendido por uma fraseologia abreviada de reconhecimento da posse ininterrupta da cidadania italiana, ou seja, do status civitatis. Ou seja, o reconhecimento da cidadania é uma forma abreviada do quê? Do reconhecimento da posse ininterrupta da cidadania italiana. E eles dizem ainda, na prática, se trata de reconhecer
Lembrando que nós só reconhecemos algo que nós já conhecemos. Se você reconhece alguém na rua, é porque você já a conhece. Ninguém reconhece algo que não conhece anteriormente. Não sei se ficou claro, mas acho que deu para entender. Então, na prática, se trata de reconhecer que um sujeito, uma pessoa, sempre foi cidadã italiana desde o seu nascimento. Enquanto, já no momento do nascimento, se transmitiu a ele ou a ela a cidadania italiana de um genitor, de um pai ou de uma mãe. E essa posse da cidadania italiana nunca deixou de existir. Tá? Então, é importante que as pessoas fazem, e eles também completam mais adiante, que é importante distinguir quem nasceu cidadão italiano daqueles que são cidadãos estrangeiros e se tornam italianos. Minha esposa, que obteve a cidadania por naturalização, ela nasceu estrangeira e se tornou italiana a partir do quê? Do dia seguinte do juramento que ela prestou, porque assim prevê a lei. Eu sou cidadão italiano desde que eu nasci, porque eu recebi essa cidadania ao nascer, independentemente de quando tenha sido feito o procedimento administrativo ou judicial do reconhecimento da cidadania. Então, é importante que isso fique claro, por quê? Porque, independentemente de já terem pedido o reconhecimento, feito pedido para o consulado, feito pedido judicial, se todos os requisitos básicos de transmissão da cidadania por via originária, que é o reconhecimento da filiação, se isso se deu de forma clara e evidente, as pessoas já são cidadãos italianos. Só falta fazer o reconhecimento formal por ato administrativo ou por uma sentença judicial. Então, por que eu digo isso? Para que as pessoas saibam qual é a relação com a irretroatividade da lei. Por que a lei não pode retroagir? Porque as pessoas já... O rapporto giuridico esaurito, ou seja, uma relação jurídica que já se exauriu no tempo, porque o nascimento já ocorreu e a transmissão da cidadania já ocorreu no passado. Então, uma lei futura não pode, ou não poderia, e nós vamos falar disso, afetar essa situação específica. Quer dizer alguma coisa? Eu acho que o gancho é perfeito, porque o que está em voga agora, né, que são os projetos de lei em discussão, muita gente fala de um único projeto de lei, né, do senador Roberto Menigo, o projeto 752 do Senado, mas, na verdade, são 4 projetos que tramitam em conjunto. Ou seja, são projetos que têm uma correlação, porque eles tratam dos mesmos dispositivos, e para facilitar a tramitação, é uma questão de, né, produtividade legislativa, você apensa os projetos e discute em conjunto. No caso específico do projeto 752, e de mais um também que está em conjunto, o artigo que é discutido não é o artigo 1º, não é o artigo que vem sendo discutido aqui na live desde o início, que é o que trata sobre a cidadania e os sangues. O artigo 17, que fala sobre reaquisição. E é um artigo que, curiosamente, expirou nos anos 90. Em 97, desde 97, ele não tem mais efeito. Você tem até alguns dispositivos correlatos, mas o senador, né, o autor do projeto, visivelmente mirou, né, na cidadania e os sangues e acertou um lugar completamente diferente daquilo que era esperado. Pinelli, gostaria de fazer alguma menção ao projeto? Eu queria fazer um comentário mais amplo sobre o projeto, que para mim parece um projeto que não tem uma visão orgânica de reformar a cidadania, mas fazendo uma etapa mais antes, a questão principal é que cada vez que o parlamento, o governo quer mexer na cidadania italiana, sempre desconsidera o que o Daniel falou sobre essa questão de ser italiano no momento do nascimento. Então, essa dificuldade, se o entendimento é cortar o direito de cidadania por pessoas, por nascimento, por assim, limite de gerações, essa dificuldade de fazer isso desconsiderando o fato que a pessoa já nasceu é italiano. Então, na minha opinião, é muito difícil fazer uma reforma que vai empatar para a pessoa que já existe, mas pode só empatar para a pessoa que vai nascer no momento depois da aprovação da lei. Essa é já a primeira
primeira questão, que acho que mais ou menos quase acaba a questão do projeto de lei. Não acaba o problema do projeto de lei, por quê? Porque, infelizmente, voltamos um pouco no assunto que eu estava tocando antes, se o parlamento vai aprovar o projeto Menia, qualquer projeto que limita ao direito à cidadania da pessoa que já nasceu, mas que ainda não fez o reconhecimento, é claro que isso vai ter um impacto sobre a pessoa, porque dependendo como está escrita a lei, dependendo como vai ser a interpretação do juiz, isso pode ter um problema de passar por várias etapas para voltar ao direito a ser reconhecido. O caso pior é que tem que passar por um caso específico, pedir para o juiz de passar o caso para a Corte Constitucional, que é por uma incidência sobre o direito constitucional. E que na Itália não é uma instância do judiciário. Não é uma instância direita. Ele é um braço do executivo, do presidente da República. Não. A Corte Constitucional é uma entidade constitucional autônoma, é um poder constitucional autônomo. A Corte Constitucional é feita de 15 juízes que são nomeados, 5 do presidente da República, 5 do parlamento e 5 do órgão judiciário, dos juízes. Então, é bastante independente. O problema é o acesso à Corte Constitucional, que não é um acesso direto do cidadão. Então, você não pode questionar uma lei diretamente em frente da Corte. Uma lei como essa aprovada, ou seja, supondo que isso no parlamento, ninguém chegue e diga lá ao Menia e as pessoas, olha, essa redação aqui é uma aventura, não faz sentido, não toca o artigo 1º, que é aquele que atribui a cidadania aos filhos de cidadão italiano, geração a geração, né? Porque a lei, isso é uma outra coisa importante dizer, né? A lei italiana, ela não dá cidadania para netos, bisnetos e trinetos, ela dá para os filhos. Porque as pessoas acham que a lei italiana tem um ponto, até os próprios políticos acham que tem algum artigo que a lei diz, a cidadania dá para neto, filho, neto, bisneto, trineto, sem limite de geração. A lei italiana não tem nada disso. Não está escrito nada disso na lei. Simplesmente o que acontece é o quê? A atribuição a transmissão da cidadania se dá geração a geração de acordo com a lei em vigor, que, como nós dissemos no início, o Código Civil de 1865, a Lei de 1912 e a Lei de 1992, ou seja, todos os ascendentes de uma determinada pessoa que vai fazer o requerimento da cidadania, todos os ascendentes foram cidadãos italianos, um por um, de acordo com os dispositivos das leis que estavam em vigor naquele momento. Então, a lei não traz nada sobre netos, bisnetos e etc., do mesmo jeito que a lei não traz nada disso que o projeto, que para mim é uma teratologia, no sentido mais clássico da palavra, ou seja, uma monstruosidade do ponto de vista jurídico, porque esse projeto ele nem toca o artigo que, de fato, faz com que a cidadania seja transmitida, que, no caso da lei em vigor, é o artigo 1º. Então, já começa daí. Porém, ou seja, na eventualidade de que isso passe despercebido, voluntária ou involuntariamente, seja aprovado, ou seja, que eu acho ainda mais complicado, a gente estava até comentando sobre isso. Primeiro, nós falamos de um projeto extremamente mal escrito, e não digo isso sozinho, não é o Daniel Tadoni que está dizendo. Isso, qualquer pessoa que entenda minimamente da lei de cidadania sabe que o projeto é uma monstruosidade, mas na eventualidade que isso passe no parlamento e ainda seja votado positivamente, o que é uma outra briga, veja bem, porque se isso chegar a ponto de votação, depois tem a votação não é uma coisa simples. Não é porque o Menia é do partido do governo que vai ser um passeio. Isso não existe. Um projeto isolado, só com a assinatura dele. Não, é um projeto só de uma assinatura única dele e depois vocês acham que todo o partido do governo seria favorável a esse tipo de coisa? Isso não procede dessa forma, mas, ou seja, que nós havíamos dito, na eventualidade que isso seja aprovado, o que aconteceria é uma grande confusão. Por quê? Porque até existir uma modulação do que fazer com essa lei no Ministério do Interno, ou seja, que é aquele que é o responsável por interpretar a lei do ponto de vista administrativo, ou seja, para os municípios e posteriormente para os consulados, através do Ministério das Relações Exteriores,
e mesmo em outras instâncias, os juízes poderiam, de alguma forma, querer interpretar essa nova lei, cada um pouco à sua maneira, um pouco como ele vê, até que se tente chegar às instâncias superiores para que exista uma decisão, né, que possa, de alguma forma, ou declarar ilegítimo essa mudança de lei e voltar à situação anterior, mas, de fato, poderia criar uma confusão. Eu, particularmente, humildemente, acho isso muito improvável. Primeiro, que o projeto continue na redação como está. A minha previsão é de que, se o projeto continuar, ele vai ser enxugado, ele vai ser desnaturalizado totalmente e deve ficar somente o que prevê a questão da reaquisição da cidadania pelos italianos que perderam a cidadania. Eu acho que só vai restar isso no projeto, que seria uma forma de fazê-lo ser aprovado. Porque isso, digamos, eu acredito que exista, não unanimidade, mas uma boa quantidade de parlamentares que são favoráveis à aprovação dessa possibilidade de reaquisição. Isso que impacta muito, por exemplo, imigrantes na América do Norte. Exatamente. Onde aconteceu muitas vezes de ser naturalizado americanos por necessidade, por questão de emprego. Era muito mais comum. Era muito mais comum se naturalizar, então teve muitas famílias onde cortaram essa transmissão de cidadania por causa da naturalização. Inclusive, agora, com a última decisão, ordenança da Corte de Cassazione, sobre o caso dos filhos menores de imigrantes que se naturalizaram, que então perderam o direito à cidadania. Isso é também uma situação bem no meio, porque tem ainda tribunais que emitem sentença favorável, além da decisão da Corte de Cassazione, que deveria ser superior, mas é uma questão bem complicada, onde eu tenho a minha opinião, que era mais a regra antes, que o filho não perde por involuntariedade a cidadania, só porque o pai se naturalizou. Até porque ele nasceu já no Brasil. Já era titular daquela titular, mas então, infelizmente tem aquela regra que o filho menor seguiria a nacionalidade do pai, mas isso é um caso de perda de nacionalidade involuntária que contra todos os princípios de cidadania. Mas esse projeto de lei, no caso, impactaria, por exemplo, positivamente, no caso da reaquisição, nessa situação. Mas a questão, como eu falava antes, não é o requisito que no projeto de lei vai colocar a língua ou o limite, porque o projeto de lei pode também falar que para ser cidadão italiano você tem que entrar no quarto pulando no pé direito, não é isso. Sim. A questão é sempre a mesma. Qualquer requisito vai impactar na situação que existe. Então, o problema vai só ser depois qual vai ser a interpretação do juiz. Pode ser uma interpretação que diretamente desaplica para a pessoa que já nasceu a nova lei, vai declarar a cidadania italiana, como você já falava, declarar a cidadania italiana. Não constituir ninguém, mas declarar o status que já existe. Ou, infelizmente, pode ser o caso que o juiz fala que tem que ser emitido o caso para a Corte Constitucional, então demora um tempo. Mas, de qualquer forma, vai chegar novamente no início. Uma dúvida que eu acho muito comum é o seguinte: no Brasil, o parlamento, que tem 1 trilhão de assessores e corpo técnico, etc., ele tem o que seria a Comissão de Constituição e Justiça, e depois um corpo técnico muito grande, mais competente, ou seja, apesar... Muito qualificado, apesar das nossas, muitas vezes, reclamações sobre o custo do parlamento, existe um corpo técnico muito competente justamente na análise dessa situação. O que na Itália, às vezes, me surpreende um pouco é justamente isso. Ou seja, no Brasil, um projeto como o Projeto Menia, ele já teria sido, digamos, barrado já no começo. Por quê? Porque se verificaria que tudo aquilo não poderia ser aplicado daquele jeito, porque existe um conflito normativo gigantesco ali. Mas esse filtro ainda não aconteceu. Porque a coisa mais importante também falar é que, na verdade, a discussão sobre o projeto de lei iniciou por 5 minutos.
só para juntar as propostas de leis que são no mesmo assunto e fechou. Sim. Então, dia 30 de janeiro, foi por 5 minutos isso. Exatamente. Foi então uma decisão só formal de como discutir o projeto de lei junto com outros projetos de leis que são do mesmo assunto. E acabou. Ninguém falou mais e não é e toda essa discussão sobre a oportunidade constitucional, a parte técnica, são discussões exatamente que deve ser feito na comissão, inclusive usando um instrumento que se chama audizione, que é onde a comissão encontra o responsável, exponentes da população, das associações. Audiências públicas. Ele convida advogados, nesse caso, pode convidar, por exemplo, os advogados que cuidam de processo de cidadania, ou associações de advogados, ou associações de imigrantes de italiano no estrangeiro, para ouvir a opinião deles, uma opinião que pode ser política ou uma opinião que pode ser técnica sobre a viabilidade do processo, da lei ou da forma que ela está na proposta. Então, todo esse filtro vai acontecer, na verdade. Não sei se funciona sempre 100%, porque tem muitas leis que saem do parlamento italiano com um nível técnico que não é muito alto. Infelizmente, esse projeto de lei vai ser discutido em comissão quase 100%, vai para a aula só para aprovação final. Isso é importante, a comissão está em sede redigente. Então, isso não é o trabalho normal da comissão que prepara o texto, depois o texto vai para a aula plenária e deve ser discutido artigo por artigo na aula plenária. Não, foi encaminhado num caminho que está prevedendo a discussão total na comissão e só a votação final na aula. Em bloco, então. Em bloco. Claro, na primeira Câmara. Depois o projeto deve ir na segunda. Então, esse momento no Senado, depois vai para a Câmara dos Deputados. Então, também se vai ser aprovado na primeira Câmara, tem um tempo. E é uma votação, se for uma votação apenas ou exige, ou seja, é uma votação do Senado? É uma votação da plenária do Senado, depois que a comissão discute, aprova artigo por artigo, emendamentos, tudo. Depois vai para outra Câmara e deve ser aprovado no mesmo texto, 100% no mesmo texto. Se acontece alguma modificação na Câmara dos Deputados, volta para ser aprovado no Senado novamente. Isso não está acontecendo muito mais, é um projeto de lei porque normalmente os partidos políticos não discutem onde inicia o caminho da proposta, depois difícil que modifica, mas acho que nesse projeto vai ter pressão tão alta também do ponto de vista técnico que pode acontecer também alguma mudança, alguma correção na segunda Câmara e depois tem que voltar. Você faz ida e volta. Mas só para complementar a questão da comissão, a comissão não vai discutir agora mais porque está discutindo uma reforma mais importante da Constituição italiana, porque é a Comissão Affari Costituzionali do Senado que está discutindo. Deu preferência para uma situação constitucional. É a preferência para um projeto de lei proposto do governo sobre o premierato. Então, acho que o governo vai... É um projeto que a primeira-ministra Giorgia Meloni tem muito, enfim, ela considera muito importante sobre o papel do primeiro-ministro na estrutura de Estado, como o primeiro-ministro... A eleição direta do primeiro-ministro, enfim. É uma mudança muito, muito grande. Pela vocação presidencialista. Exato. No Estado, que obviamente toma precedência, ou seja, é mais importante inúmeras vezes que em relação a essa questão da... Mas, como vocês falaram, é um projeto de lei que é assinado para um senador, então não é necessariamente, eu vou falar, com certeza não é a opinião dos partidos políticos que suportam o governo. Então, sim, pode ter alguém que pensa da mesma forma, mas não é a opinião, então não necessariamente saindo de um senador do partido que faz parte do governo, isso significa que a maioria dos membros do parlamento vai aprovar ou vai suportar isso. Então, é até curioso porque quando a gente pega essa linha do tempo, né, nos últimos anos, as mudanças que de fato aconteceram na Lei 91 de 92 foram, né, as que afetaram a naturalização, a questão do prazo, a questão do idioma B1 e a possibilidade de revogar a cidadania nos casos de pessoas condenadas por crimes, enfim, né? E aí é curioso, porque nesses dois casos, as mudanças vieram através de decretos-leis, ou seja, vieram através de um instituto semelhante ao que aqui no Brasil é a medida provisória, o governo já joga o texto, tem força de lei,
E tem 90 ou 120 Tem dias. 60 dias para ser convencido com a lei. Pode ser renovado ou na Itália não pode? Na verdade, não poderia, mas tem costume de renovar o decreto. Ou seja, você tem uma pressão... Reiterar, esse chama. Tem uma pressão do governo, porque eu lembro até no caso do decreto Salvini, o governo colocou o voto de confiança, ou seja, se não aprovasse o decreto Salvini, o governo cairia. Isso é muito típico de aprovação de texto proposto do governo para evitar todos os emendamentos dos parlamentares, porque E assim, no momento que coloca voto de confiança, cai todos os emendamentos que são propostos. E assim, isso é totalmente incomparável com o projeto Mena, que é um projeto de um senador isoladamente e uma assinatura. Mas não é... O projeto, a decreto do Salvini tinha várias questões, não é só a questão de colocar segurança a lei, pública. segurança pública, então ela era só uma parte pequenininha de um projeto de lei, de um decreto que empatava sobre uma questão política muito relevante de segurança, uma questão provavelmente o primeiro assunto político do partido do Salvini, então É uma questão de honra. Uma questão exato, uma questão para ele era uma questão fundamental no programa de governo dele. Então, e depois tem um empate menos relevante, porque a questão da língua sobre a naturalização, acho que era um assunto que estava sentido concorde de todo mundo. Não? Então, a questão dessa pessoa que se naturalizava italiana sem falar italiano, sem agora, é claro, fica essa situação um pouco estranha que o descendente italiano não fala italiano, a pessoa que casou com um descendente italiano tem que falar italiano. Isso agora está acontecendo. Mas voltamos no assunto principal. A Itália escolheu, desde o 1865, de ter italiano no momento que nasceram da italiano. E isso foi uma escolha e ainda estamos nessa situação. Não sei se o Daniel quer abrir a discussão sobre a oportunidade política dessa decisão de 150 anos atrás, 160 anos atrás, mas estamos ainda lá. Então, isso é prático, a situação é essa. O que distingue, isso é importante, né? Essa deixa é importante. O que distingue muito a lei italiana nesse caso é porque o legislador, ou seja, na época em que foi discutida, sobretudo a lei de 1912, essa relação com os filhos dos imigrantes, ou seja, com essa Itália que estava fora, que eram muitos milhões, isso não foi casual, isso foi um desejo, ou seja, manter esse vínculo de cidadania com os filhos dos imigrantes foi um desejo dos legisladores, né? E isso foi dito, inclusive, nas discussões parlamentares, ou seja, que a Itália, isso foi dito diversas vezes, a Itália não tem colônias como teve a Espanha, como teve Portugal, como teve o Reino Unido, como teve a França. A Itália tem o poder, digamos, ela tem a possibilidade de ter essas pessoas em vários países do mundo manter esse vínculo com essas pessoas é importante para a Itália. Ou seja, o legislador, ele deliberadamente, ou seja, por vontade própria, escolheu fazer com que a lei de cidadania fosse assim abrangente. E lembrando que não é que a lei italiana não tenha limite de geração, porque a cidadania originária, ou seja, a cidadania por filiação, ela nunca tem limite de geração. O que ocorre em outros países é que existem outros dispositivos que prevêem a perda da nacionalidade. Então, em vários outros países, não é porque o outro país coloca um limite positivo, ou seja, um limite específico, explícito, de que a cidadania vai até aqui ou vai até ali. Não, é porque ela prevê a perda da cidadania e, por conseguinte, quando existe a perda, não pode haver a transmissão para a geração seguinte. O que aconteceu com a lei italiana, isso até eu anotei aqui, mas eu nem estou achando aqui agora, que eu anotei muitas coisas. Uma questão particular da lei italiana é que ela previu apenas um motivo de perda, que era a renúncia. Ou seja, quando a pessoa se naturalizava no outro país. Em outros países, as possibilidades de perda são muito maiores. Tá? Mas, para concluir também, para a gente não se alongar demais, eu queria, primeiro, reafirmar uma questão, que é o seguinte. Todas as modificações da legislação italiana relativas à cidadania, à nacionalidade, sempre, se elas tiveram um efeito retroativo, foi um efeito retroativo para beneficiar as pessoas. Ou seja, quando a Corte di Cassazione, em 2009, finalmente decidiu
por reconhecer a cidadania italiana, a transmissão da cidadania italiana de uma mulher para seu filho nascido antes da vigência da Constituição de 48, a Corte de Cassazione decidiu que os efeitos da Constituição, ou seja, do que o artigo 3º da Constituição italiana prevê de igualdade entre homem e mulher, e também nos princípios dos direitos universais, da paridade dos gêneros, etc., que isso deveria ter efeitos, inclusive, em época anterior a que a Constituição estava em vigor. Então, quando houve retroação, ela houve para o benefício e nunca para tirar algo, ou seja, declarar que algo que já existe não existiria mais. Tá? Então, isso é importante. Depois, eu vou citar brevemente 2 exemplos de legislação de outros países que mudaram. No caso da Alemanha, houve uma mudança legislativa no ano 2000, prevendo uma grave limitação da transmissão da cidadania alemã. Mas ela não é uma limitação de geração. Ela é uma limitação que faz com que o cidadão alemão, que é filho de outro alemão que não nasceu na Alemanha, ele tem um prazo muito exíguo, muito curto para registrar o seu filho, porque se ele não fizer esse registro, o filho perde a cidadania alemã. Então, ele não estabelece um limite de geração, ele simplesmente estabelece que o cidadão alemão, filho de um outro alemão, nascido fora da Alemanha, ele também, ou seja, e eles, obviamente, de posse de outra cidadania, eles têm devem cumprir um requisito de registral muito, na minha opinião, muito radical, mas, enfim, assim foi decidido. Isso só passou a ter efeitos quando as pessoas... Esses efeitos estão começando a acontecer muito agora. Por quê? Porque a lei alemã foi mudada no ano 2000. Então, foi necessário esperar que as pessoas nascidas após o ano 2000 começassem a ter filhos. Que isso começou agora. Obviamente, alguns já começaram ali em 2016, 2017, porque tiveram filhos antes. E outros estão começando até agora. Por quê? Porque essa lei tem 24 anos de vigência. Então, uma pessoa nascida no ano 2000, ou seja, na entrada em vigor dessa lei, tem 24 anos. Então, estão normalmente começando a ter os filhos agora. Nós vamos ver esses efeitos agora. Por quê? Porque se respeitou justamente a irretroatividade, ou seja, os efeitos não foi para aquele cidadão alemão, filho de outro alemão, nascido fora da Alemanha, nascido em 1999, porque esse nasceu com a vigência de outra lei. Só aquele nascido a partir da vigência da lei no ano 2000. E o outro exemplo que eu gostaria de citar é a cidadania espanhola, com uma mudança que ocorreu, se eu não me engano, em 88, agora me falha a memória, em que se obrigava o cidadão espanhol, filho de outro cidadão espanhol, nascido fora da Espanha, isso está em vigor, a pessoa tem 3 anos para manifestar o desejo de continuar, de conservar a nacionalidade espanhola. Ela só tem que fazer isso. Isso só passou a estar em vigor para aqueles nascidos após a vigência da lei. Ou seja, aquele que nasceu antes da lei não precisa cumprir esse requisito. Então, foi necessário esperar o quê? 18 anos para que os primeiros nascidos após a vigência da lei tivessem os 3 anos para cumprir. Eu, naquele momento, que já meio que acompanhava esses assuntos, achei, ninguém vai perder nacionalidade espanhola, porque, afinal, são 3 anos. Quem vai pedir um prazo de 3 anos? O que acontece hoje? As pessoas perdem a nacionalidade espanhola a rodo porque não cumprem o requisito que a lei prevê. Né? E depois, obviamente, acontecem outras situações aí. Quer dizer alguma coisa? Nós já estamos chegando aqui mais ou menos em 1 hora Essa história também é muita desinformação, né? Às vezes as pessoas perdem por desinformação. Sim, não, e o que eu acho importante, assim, para tentar concluir um pouco aqui a nossa participação de hoje, eu teria aqui várias outras coisas para falar, mas eu acho que eu tento, né, ter um poder de síntese que eu nunca consigo atingir, mas eu acho que foi bom, foi muito interessante esse bate-papo. O que eu acho importante que a gente tenha claro é o seguinte: as leis não são mudadas assim,
de forma leve e leviana. Ou seja, prazer. Né, não ocorre dessa forma. Então, o advogado Pinelli já falou sobre a questão da comissão, ou seja, vão existir várias etapas com relação a isso. Nós esperamos, né, embora exista um grau de incerteza com relação à tramitação desse texto, mas eu acredito firmemente que, em algum momento, tecnicamente, isso será analisado e vai se perceber. O senador Menia já sabe disso, porque já foi informado a ele de que o texto é uma desgraça, né? Tecnicamente é um horror. Então, eu acredito que, em algum momento, deverá ser verificado isso, e isso vai ser mais uma dos relatos anedóticos que vão ficar no passado, porque, dessa forma, eu acho muitíssimo improvável que isso, primeiro, continue a tramitação da forma como deveria ser e depois venha a ser aprovado pelas duas câmaras do parlamento italiano. E, mesmo na sua aprovação, eu acredito que isso terminaria nas cortes superiores. Aí eu não sei se seria a Corte di Cassazione ou a Corte Costituzionale, mas teria que ver que tipo de incidência legal isso vai ter. Eu acredito que, até do ponto de vista de congruência com a sentença da Corte di Cassazione sobre a tal grande naturalização, que ocorreu quase 2 anos atrás, ou seja, a Corte di Cassazione foi muitíssimo clara sobre a posse da cidadania italiana das pessoas e a imprescritibilidade da cidadania, ou seja, que é um direito imprescritível. E outra coisa importante, vocês veem que eu não falo assim, meu direito vai ser mantido, porque não é uma questão só de direito, é uma questão de status. A pessoa já ela precisa do reconhecimento, não é só um direito a ser gozado ou um direito a ser reivindicado no futuro. Ou readquirido. É um status que a pessoa já possui. Uma doença latente. Exatamente. Né? Então, é importante que isso fique claro. É importante que nós possamos analisar isso de uma forma minimamente responsável. Né? Eu vi vários vídeos, até alguns que eu fui citado, eu agradeço. Gostaria de ser herdeiro da fábrica da Danone, viu? Porque seria muito rico. Mas eu acho que... Não é verdade? Né? Porque alguns me fazem umas menções ao iogurte Danone quando querem falar sobre mim. Enfim, em declarações que não tem nenhum apoio, fundamento técnico, nenhum. São só palpites totais sobre coisas de que as pessoas não conhecem e, repito... Também ferramenta de marketing. Exato. Não, fala isso, só para complementar. Tem muitas pessoas que estão usando essa questão como ferramenta de marketing. Sabe como chamam eles? Terroristas. Sim. Não, aliás, é uma importante lembrança que desconfiem muito de quem faz esse tipo de terrorismo, de que vai tudo acabar, corram, entendeu? Porque isso não é dessa forma. Isso é se aproveitar da situação. Então, muita cautela com relação a isso. Né? Então, também tem isso de marketing. Inclusive, pessoas que viveram a vida inteira da necessidade de fazer cidadania presencial na Itália, disseram, inclusive, que não existia a possibilidade de reconhecer a cidadania por via judicial. Tem vídeo isso, ou seja, foi dito, a cidadania judicial não existe, que eram furar a fila, né? ou seja, ir para a Itália... Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, que ir para a Itália não era furar a fila, mas fazer o pedido judicial seria furar a fila. Ou seja, coisas sem pé nem cabeça que partem de um certo desespero. Eu não sei, porque não é necessário. Nem a pessoa precisa disso, porque tem muitos talentos, que todos reconhecem. Não precisaria ceder a esse tipo de interpretação barata da situação, porque é algo completamente desnecessário. Então, a ideia aqui foi justamente fazer esse esclarecimento e pedir a todos vocês que analisem de forma fria, conversem com os advogados, aqueles que tiverem acesso, e, óbvio, quem tem direito ao reconhecimento, ou seja, é cidadão italiano de iure,
precisa transformar esse de iure em de facto, ou seja, precisa ir lá, fazer o reconhecimento, seja por via administrativa, por via judicial. Não deixe para depois. Isso eu digo para todo mundo, para a família, para amigos. Tem pessoas que falam comigo de cidadania faz 20 anos. Mais do que 20 anos. E a pessoa, um dia eu vejo, um dia eu vejo. Isso, obviamente, não é legal para ninguém. É importante que a pessoa, uma hora ou outra, faça. E, obviamente, honre a cidadania que tem, minimamente, sabendo da Itália, tentando aprender italiano, que não é um código secreto, não é grego nem chinês, ou seja, é bastante fácil de aprender. Então, tendo essa vontade também, porque isso é uma coisa que eu acho importantíssimo. Porque é o que o legislador, lá em 1912, quis. Ele quis que se mantivesse essa relação entre a pátria-mãe e esses descendentes. E nós temos que honrar isso, ou seja, honrar essa possibilidade que nos foi dada, obviamente sabendo das questões históricas que houve no passado, ou seja, a questão de proibição do uso do italiano, o fechamento das escolas de italiano, ou seja, São Paulo era uma cidade que na década de 10, entre a década de 10 e a década de 20, é uma cidade que tinha 111 escolas italianas. 111 escolas. Ou seja, e hoje nós só temos 2, né? Ou seja, o Dante e a Eugenio Montale. Então, essa recuperação da italianidade também é uma nossa obrigação, né? Independentemente disso, dura lex, sed lex, a lei é essa, tem que ser cumprida e, se houver possibilidade de modificação, ela tem que valer para o futuro. Considerações finais? Alguém quer falar? Só do ponto de vista político sobre se tem que alterar. O problema da Itália, muitas vezes, não sei se no Brasil mesmo, é que a proposta de modificações de lei são sempre como uma emergência para resolver o que parece ser uma emergência. Agora tem essa questão de todo mundo reclamando os tribunais, os comunes italianos sobre a quantidade de maiorias brasileiros, né, que está chegando para transcrever como cidadãos. E eu estou vendo essa proposta de lei, sem fazer um comentário sobre a pessoa do senador Menia, que é respeitável, mas a proposta como uma resposta muito típica italiana de responder a uma emergência com uma solução que é terrível, porque não faz sentido. O que eu estou aguardando é uma discussão muito mais ampla sobre a reforma da lei de cidadania aplicável para as pessoas que vão nascer, mas sobre também uma reforma geral de como as comunidades italianas ao estrangeiro podem ser novamente incluídas na vida do país. Então, a reforma de como vai ser feito o voto ao estrangeiro. Então, uma reforma que vai ser no respeito e na valorização das comunidades de integração, inclusive porque tudo isso acho, na minha opinião, para o Estado italiano, a melhor forma de fazer uma atividade de geopolítica, de soft power em países que são muito mais relevantes. E um país em gravíssima crise demográfica. Exatamente, um país em gravíssima crise demográfica, por isso eu vou falando que o turismo das raízes é um projeto maravilhoso, mas eu queria falar não do turismo das raízes, mas dos trabalhos das raízes. Então, pegar pessoas que vão trabalhar na Itália, não que vão visitar só o lugar onde nasceu antepassado, depois volta para o Brasil, mas volta para trabalhar e trazer profissionalidade. O problema é que hoje, por exemplo, isso eu fiz porque eu fui estudar na Itália em 1999 e o apoio que eu tive do Estado italiano foi 0. Aliás, mais me atrapalhou do que me ajudou. E hoje em dia não é que seja muito diferente. E veja, eu era uma pessoa que já falava italiano, né? Ou seja, não é que eu fui lá sem falar uma palavra de italiano. E isso eu vejo hoje com jovens que falam italiano, que já têm um bom domínio da língua. Qual é o apoio que a Itália dá para um jovem de, 20 anos que queira fazer a faculdade na Itália? A próxima discussão sobre isso. Sim. Pode ser até o próximo tema do podcast. Então, a Itália não oferece, de fato, nem para aqueles com mérito algo que realmente possa causar com que essas pessoas possam ir para a Itália e fincar raízes e voltar, né? Então, de fato, é uma questão. Deixa eu só concluir aqui sobre isso, e aí depois, sobre essa questão da lei, já disse isso, já escrevi em artigos, que eu sou favorável à mudança da lei. Eu acho que, na verdade, a mudança da lei não. Deveria ser feita uma lei nova, uma nova lei de cidadania. Tenho várias concepções com relação à jus culturae, etc. Sou favorável à integração dos jovens
filhos de pais estrangeiros que nasceram ou vivem na Itália desde muito cedo, que fizeram um percurso escolar, que falam italiano. Então, eu sou uma pessoa que tenho coragem de dizer que for favorável, que desagrada muitas pessoas mais de direita, né? Mas, porém, sou também favorável a que que sejam criados novos dispositivos de perda da cidadania por desconexão. Ou seja, isso existe em vários países. Aquela pessoa que está no estrangeiro, ou seja, fora da Itália, que tem outra nacionalidade, que usa a cidadania italiana só como uma cidadania de reserva, ou seja, de conveniência, e é totalmente desconectado da comunidade nacional, deveria haver alguma forma de prever a perda da cidadania caso essa pessoa não se mexa. Eu não sei se isso é possível do ponto de vista legal, mesmo depois da imprescritibilidade da cidadania que a Corte de Cassazione diz, eu não sei se nem mesmo um dispositivo desse poderia ter de fato efeitos mesmo para o futuro. Então, essa é a minha dúvida. Porém, eu respondendo a essa sugestão de mudança, eu acredito que sim, porque também nós comemoramos, entre aspas, que também é um tema polêmico, 150 anos da imigração. Óbvio que muitos vieram depois disso, minha família veio bem depois, mas qual é o limite? Ou seja, a Itália vai reconhecer cidadania quando a pessoa tiver 300 anos da imigração? Ou seja, é necessário que a gente entenda que existe um limite natural e que precisa ser discutido, né? Então, essa foi a minha participação. Vou passar para a Luciana, se o Zago também quiser fazer algumas considerações finais. Claro, faz as suas considerações também. O que eu queria dizer é que esse foi o primeiro tema do Come Mai, o podcast do Mai Brasília. Já temos algumas sugestões para os próximos temas. E, assim, a ideia é não simplesmente dar palpites do que está acontecendo. Eu acho que. A ideia nossa foi justamente embasar nas leis, como o Daniel bem falou desde o começo, para que a gente possa fazer uma explicação da coisa concreta, uma análise do começo ao fim de tudo, e não simplesmente dizer, não, essa lei não passa, ou, não, essa lei vai. É justamente isso, para acabar com o pânico e do porquê. Por que não é para ter pânico? Por isso, isso e isso. Então, o que a gente pede é desconfiem de simplesmente pessoas que vêm e jogam o pânico. Ou então... Semeadores do caos. Semeadores do caos. Ou então, corram fazer porque vai acabar. Pode ser que sim, que tenha limites, pode ser que tudo aconteça, mas as pessoas têm que fazer, por exemplo, a língua italiana. O que a gente mais prega é que todos tentem aprender a língua italiana, como o Daniel também falou. Por quê? Porque você vai adquirir uma cidadania, porque você tem o sangue, o que seja. Porque é bom para a gente, faz bem para nós aprender a nossa língua, né? Mas não que seja obrigatoriedade ou que seja isso. Então, a gente sempre prega que as pessoas possam ir atrás da língua italiana, da cultura italiana e que estejam mais presentes, como o Daniel falou. De repente, é um impeditivo, a pessoa que não está desconectada total. E assim que seja feito em todos os temas, que a gente possa discutir os temas embasado em lei e com todo o caminho do porquê sim e do porquê não. Então, esse é o podcast Mai Brasília, o Come Mai, que nós demos esse nome, para que fique fixo na cabeça de todos. E é um prazer estar com todos vocês. Passo a palavra para o Zago agora para a finalização. A gente sabe que as pessoas, no geral, quando acontece algum tipo de informação sobre uma mudança, as pessoas elas se perguntam assim, né? Isso vai me prejudicar ou vai me beneficiar? Eu lembro até de uma entrevista que eu vi há muitos anos com a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, quando ela presidia o TSE. E ela falava assim, um vereador me liga do interior do Brasil e ele lê lá no processo dele, olha, seu processo, seus embargos de declaração no recurso extraordinário foi deferido. Ele liga e pergunta, eu ganhei ou eu perdi? Então, assim, é totalmente natural que as pessoas, quando elas leem uma mudança, né, elas são alardeadas com algum tipo de informação, elas perguntam, e aí, como é que vai ser minha vida, né? E aí sempre tem quem se aproveita justamente em cima disso por conta de... A gente nunca vai saber os motivos exatos, né? Mas é importante a gente, né, que está nesse meio, seja no papel de influenciador, comunicador, seja quem for, profissional do ramo, consultor, enfim, conscientizar as pessoas dos seus direitos, porque
assim como no Brasil, assim como em qualquer outro país, você tem que saber o seu papel de cidadão e aquilo que te resguarda legalmente, as pessoas também têm que saber, ainda que seja uma cidadania que ela está almejando ser reconhecida. Então, assim, não se desesperar, sempre respira fundo, procura 1 ou 2 fontes, dá uma caçada, porque sempre vai ter mais de uma opinião e você vai poder, aí sim, tendo opiniões diferentes, sopesar e perceber assim, e aí, qual o lado que parece um pouquinho mais racional e um pouquinho mais correto? Enfim, acho que é isso que a gente... embasado, né? Porque o que nós trouxemos aqui, eu poderia também falar muito aqui, trouxemos leis, interpretação, livros, né? Ou seja, quem precisar, nós estamos à disposição, né? Qual é o e-mail do MAI? O e-mail do MAI Brasile é maibrasile@gmail.com. Podem entrar em contato conosco. Podem nos seguir nas redes sociais, MAI Brasile, @MAI Brasile, né? No Instagram. E a gente conta com todos vocês. Eu queria agradecer imensamente ao Renato e ao João, que estão aqui conosco. Estão aqui nos bastidores. Nos bastidores, que sem eles a gente não ia estar aqui. Agradecer o estúdio, onde a gente está fazendo o nosso primeiro podcast. E, enfim, agradecer a todos vocês pelos bastidores sempre, porque sem eles não seria possível. Muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam a todos e até o próximo. Até a próxima. Grazie, tchau.